Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 7º. O artigo 7º ele tem vários parágrafos e iremos agora analisar os 3 primeiros parágrafos e logo em seguida iremos analisar os seguintes, né? Primeiro passamos a leitura dessa primeira parte. Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Então aqui o artigo 7º trata sobre várias leis relativas à aplicação da lei brasileira, né, e da lei em geral, quanto ao espaço, quanto à questão da nacionalidade, aquela questão territorial, né? Então, o Brasil ele adota o princípio da territorialidade, né? Ou seja, a lei do Brasil, a lei que rege o Brasil é a lei justamente que está vigente em todo o território que pertencer ao Estado brasileiro. Excepcionalmente, podem existir casos que a lei brasileira se aplicará em territórios diferenciados em países estrangeiros, né? Enfim, isso é chamado de extraterritorialidade. Passamos à leitura aqui e análise, então, mais minuciosa desse caput e desses parágrafos. A lei do país, ou seja, o estrangeiro, né, que vier ao Brasil, a lei daquele país em que ele for domiciliado, ou seja, em que ele vive com ânimo definitivo, esse país, tendo essa lei, irá reger e determinar as regras sobre o começo e o fim da personalidade, ou seja, quando é que se considera que uma pessoa nasceu, com a concepção ou com o nascimento. Isso vai ser regido pela lei do país em que aquela pessoa é domiciliada. Da mesma forma também o nome, ou seja, alteração de nome, regras de como é o nome daquele país, isso vai ser determinado pela lei do país que aquela pessoa é domiciliada. Quanto à capacidade, por exemplo, aqui no Brasil, a capacidade, né, está regrada no próprio Código Civil, né, e o país estrangeiro ele também irá ter aí suas próprias regras, pode ser diferente do Brasil, etc. Em alguns países, por exemplo, consideram como o período em que a pessoa é plenamente capaz com a emancipação pela idade acima dos 21 anos, outros países consideram como sendo 18, outros 16, vai variar de cada país. Também as regras quanto aos direitos de família, né? A questão aí relacionada a pagamento de pensão, por exemplo, a relação a cuidados com o filho, a relação do casamento, etc. Então, todas essas regras, né, são elencadas, né, e colocadas na lei do país em que a pessoa é domiciliada, né? Então, se for um estrangeiro e ele vier para o Brasil e quiser alterar o nome ou ter alguma coisa relacionada ao seu nome, então ele tem que justamente usar as mesmas regras do país em que ele é domiciliado. Parágrafo 1º, né? Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Então, se um estrangeiro vier ao Brasil e se casar, ainda que seja entre os estrangeiros, deve-se aplicar os impedimentos e as formalidades que estão dispostos no Código Civil. Por exemplo, o irmão não pode casar com outro irmão. Então, esse é um impedimento que está disposto no Código Civil. Né? Não é possível o casamento entre um pai e uma filha, por exemplo, também, o casamento interfamiliar. Então, isso é um impedimento. Né? Então, as formalidades também da celebração estão dispostas no Código, devem ser obedecidas. Então, o casamento realizado no Brasil deve obedecer às regras de impedimento e formalidades do Brasil. Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, quando os estrangeiros quiserem realizar um casamento,
para efeitos de validade, etc., ambos, tanto o homem quanto a mulher que for casar, etc., né, as duas pessoas que forem casar, e elas podem celebrar esse casamento perante essa autoridade diplomática ou consular. E uma vez celebrando esse casamento, né, adotará as mesmas regras, as mesmas características possíveis. Então, parágrafo terceiro. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Então, o que isso quer dizer? Se, evidentemente, uma pessoa tem um domicílio diferente do outro, né? Ou seja, os dois, cada um é de um país diferente, ou cada um é de alguma localidade diferente, né? Deve-se reger aí os casos de invalidade do patrimônio à lei do primeiro lugar do domicílio conjugal, ou seja, o primeiro lugar em que o domicílio dos dois juntos após o casamento é considerado aí o local em que irá reger as regras de invalidade do matrimônio. Então, seguindo ainda, temos os próximos parágrafos do artigo 7º. Então, temos aqui o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Passamos à leitura, então. Parágrafo 4º. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e se este for diverso, o do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 5º. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato da entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Então, temos aqui o parágrafo 4º, né? Quanto aos regimes de bens do casal. Esse regime de bens é a escolha, né, de como os bens são dispostos naquela relação de casamento, né? Ou seja, como será uma possível divisão desse patrimônio diante aí daquela relação do casamento, né? Ou seja, quando um cônjuge falecer, o que será feito desses bens? Ou se ocorrer algum divórcio, o que será feito desses bens? Então, esse regime de bens ele pode ser legal, ou seja, determinado pela lei, né? Ou convencional, estabelecidos aí, pelas partes, né, que vão escolher um tipo de regime. Esse regime de bem obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e se este for diverso, o do primeiro domicílio do conjugal. Então, a regra do regime de bem é o domicílio dos nubentes, né? Então, se um casal ele casa, por exemplo, aqui no Brasil, né, e possivelmente eles vão ter domicílio em outro país, então as regras aí quanto ao regime de bens as regras do domicílio dos nubentes, né? E se for diverso, ou seja, se cada um reger em um país diferente, por exemplo, uma mulher ela tem um domicílio no Brasil e o marido tem domicílio nos Estados Unidos. A regência aí dos regimes de bens, a regra a ser aplicada é a regra do primeiro domicílio do conjugal. Então eles casam a partir do momento que eles têm um domicílio fixo do próprio casal, né, que eles vão viver na mesma residência, então aquele local será considerado o primeiro domicílio conjugal e, portanto, se aplicará as regras de regime de bens daquela localidade. Parágrafo 5º diz que o estrangeiro casado, ou seja, um estrangeiro ele se casou, né, e ele deseja se naturalizar brasileiro, ele veio a residir no Brasil e deseja ter a nacionalidade brasileira. Ele pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção de regime de comunhão parcial de bens, respeitar os direitos de terceiros e dada essa adoção ao competente registro. Então o estrangeiro tem essa possibilidade de vir ao Brasil, se naturalizar brasileiro e pedir, solicitar, entregando esse decreto, né, de naturalização, juntar aí e adotar o regime de comunhão parcial de bens. Uma vez que ele se naturalizou brasileiro, ele pode então alterar o regime de comunhão, o regime de bens, né? Pode ser que no país em que ele residia existe outro regime de bens, né? Então agora ele pode vir e solicitar, entregar aí ao pedido de adoção do regime de comunhão parcial de bens, ou seja, tudo aquilo que ele adquiriu na constância do casamento, a partir da constância do casamento, a partir do início do casamento, ele pode dividir com
aquela pessoa que se casou com ele. E aquilo que está anterior ao casamento pertence a ele, evidentemente. Então, esse é o parágrafo 5º, trazendo essa possibilidade aí do estrangeiro escolher adotar o regime de comunhão parcial de bens. O regime de bens ele pode ser legal convencional e pode obedecer à lei do país em que tiverem domicílio aqueles nubentes. E se for diverso, será o primeiro domicílio do casal. Temos ainda outros parágrafos que vamos adiantar e analisar logo em seguida. Então, temos aí os outros parágrafos do artigo 7º. Passamos a leitura e em seguida os comentários. Parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecipada de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Parágrafo 7º. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Parágrafo 8º. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Então aqui, tratando ainda mais de outros aspectos, quanto ao âmbito privado em relação à situação de estrangeiros e tudo mais, temos aí a questão do divórcio. O divórcio, se realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido depois de 1 ano. Esse prazo de 1 ano foi alterado no sentido de que o próprio STJ ele já reconhece que não há a necessidade desse prazo propriamente, uma vez que a legislação brasileira já não comporta esse tipo de prazo também. Então, por decisão do STJ, esse prazo de 1 ano não é tão necessário atualmente. Então, salvo se houver sido antecipada de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. Então, o divórcio, se ele for realizado no estrangeiro, e tendo aí um dos cônjuges sendo brasileiro, ele deve submeter isso à autoridade, no caso aqui, para produzir os efeitos e a eficácia da sentença estrangeira no país, obedecendo todos esses requisitos. O Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão competente para isso, na forma do seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcios de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Então, o Superior Tribunal de Justiça pode reexaminar aquele divórcio e aqueles pedidos que foram feitos no estrangeiro, naquele divórcio, para produzir todos os efeitos legais. Então, há todo esse filtro aí diante da legislação brasileira perante aquele divórcio realizado no estrangeiro quando um ou ambos dos cônjuges forem brasileiros. Parágrafo 7º, salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Então, o domicílio do chefe de família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados. Então, esse aqui é o instituto antigo, do chamado chefe de família, que era a pessoa que guiava a família, que teria, por exemplo, a profissão e sustentaria a família. E aqui está dizendo que esse chefe de família tem aí um domicílio, e esse domicílio seria considerado estendido ao seu cônjuge e aos filhos não emancipados. Por exemplo, os filhos menores de idade, então, teriam o mesmo domicílio que o seu pai e sua mãe, E o do tutor curador aos incapazes sob sua guarda. Então, basta dizer isso, que os filhos não emancipados, o tutor, o curador, em relação aos incapazes, tem o mesmo domicílio. Os pais têm, então, o domicílio, os filhos têm o mesmo domicílio, os filhos não emancipados. O tutor, o curador, tem o seu domicílio, aqueles incapazes sob sua guarda também terão o mesmo domicílio. Parágrafo 8º diz: quando a pessoa não tiver domicílio,
considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontra, que é uma regra própria, né, do próprio Código Civil, né, que já dispõe sobre isso, né? Quando a pessoa não tiver um domicílio certo, ou seja, ela não tem um local fixo que é determinado, né? Pode ser considerado o domicílio o lugar de sua residência ou naquele lugar onde ele se encontrar, né? Essa é uma regra bem clara do próprio Código Civil que trata sobre o domicílio, né? No sentido de que a pessoa que não tendo esse domicílio, a pessoa não tem um local fixo que ela considera-se como sendo aí, aquele local, né, que ela pode responder juridicamente e tudo mais, então pode ser considerado qualquer local em que ela se encontrar, né? Isso é uma regra clara, né? E inclusive disposta no próprio Código Civil a partir do artigo 70 em diante, tratando aí sobre os domicílios, né? Então, esse é o artigo 7º, tratando sobre o estatuto pessoal. Esse estatuto pessoal é justamente essas regras relativas a nome, personalidade, capacidade, direito de família, bens móveis que o interessado traz consigo, penhor, capacidade postulatória, tudo isso é chamado de estatuto pessoal, né? E aqui está disposto, né, que a lei do domicílio do interessado, né, de acordo com a LINDB, será aplicada nessas hipóteses. Então, não é o local onde aquela pessoa nasceu, não é o local em que ela tem relações, e sim o local do seu domicílio é que vai reger aí o seu nome, personalidade, capacidade, direito de família, etc, né? Por quê? Ao prever que em determinados casos seria possível a aplicação da lei estrangeira dentro da território nacional, o Brasil adotou então esse princípio da teoria da territorialidade moderada ou territorialidade mitigada, né? Em alguns casos é possível aplicar a lei estrangeira no Brasil, né? Para que seja possível tal aplicação, portanto, é preciso que haja uma regra de conexão, né? É chamada aí de estatuto pessoal, pois se aplica aqui a lei do domicílio do interessado. Então há essa conexão aí. É estrangeiro? Sim. Então, onde você tem um domicílio, aplicará suas regras de acordo com aquele país, né? O nome, personalidade, capacidade, ex-família, dentre outros. Né? Porém, sempre visando aí com filtro, né, legislativo, constitucional do próprio direito brasileiro. Aqui o próprio artigo também traz as regras quanto a direito de família, né, da relação entre estrangeiro e brasileiro, né? O casamento, né, que for realizado no Brasil de estrangeiros deve observar a lei brasileira, né, quanto a impedimentos e formalidades. O casamento de estrangeiro ele pode ser celebrado diante de autoridade diplomática ou consulares, né, de ambos os nubientes, né, ou seja, se existem dois chineses, eles podem ir lá no consulado e realizar seu casamento lá para ter validade e aplicação das regras do seu país de origem, né. Ainda tendo aí os nubenses, né, domicílios diferentes, deve-se reger aí quanto à invalidade daquele casamento, as regras do primeiro domicílio, né, o regime de bens ele vai se aplicar aí quanto ao domicílio dos nubenses, né? Agora, se esse domicílio for diferente entre os dois, deve-se aplicar a regra do primeiro domicílio do casal, né? O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro ele pode optar pelo regime de comunhão parcial de bens, e o divórcio realizado no estrangeiro deve passar aí para homologação e ter efeito aqui no território brasileiro, né? O domicílio do chefe de família é o mesmo daqueles seus filhos não emancipados, também o domicílio do tutor, do curador, em relação aos seus incapazes sob sua guarda, né? E se a pessoa não tiver um domicílio fixo, né, é o caso do parágrafo 8º, deve ser considerado domiciliado o lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Então esse é o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.